Se a gente olhar para a história da cultura judaico-cristã, a gente vai perceber que existe uma grande diferença entre os judeus e os cristãos, que é o dia sagrado de cada um. Para os judeus, o sábado. Para nós cristãos, o domingo. E por que existe então essa diferença? Oi, eu sou o Matheus e, de novo, antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo para que a gente possa fazer esse apostolado crescer com a sua ajuda. Então, conto aí com a ajuda de cada um. Obrigado. Mas vamos lá, vamos começar. Por que o domingo e não o sábado? É muito fácil a gente observar nas Escrituras a importância do sábado que o próprio Deus dá ao contar a história da humanidade. A gente percebe do Gênesis, no Êxodo, no Levítico e na tradição judaica antes do cristianismo, de que o sábado de fato sempre foi o dia sagrado e que o próprio Deus pediu que o sábado fosse sagrado. Mas agora, por que nós cristãos não seguimos essa tradição? Porque nós seguimos a tradição de que o domingo é de fato o dia próprio para o culto prestado ao Senhor. Para responder essa pergunta, eu quero, na verdade, voltar para a cultura judaica e a gente entender por que o sábado inicialmente foi chamado, foi o dia consagrado por Deus a ser o dia santo. E para isso a gente precisa voltar no livro do Gênesis, ali logo no capítulo 1. Porque no capítulo 1, Deus descreve para a gente, através das Escrituras, como ele criou o mundo. E essa maneira como Gênesis descreve a criação do mundo é que ela ocorre em 7 dias. Nos 6 primeiros dias, Deus faz a sua obra acontecer. Então, no primeiro dia, ele cria uma coisa, no segundo ele cria outra, no terceiro ele vai criando outra, até o 6º dia, que ele completa essa criação. No 7º dia, diferentemente dos outros 6, ele tira aquele dia para contemplar a sua obra e para descansar. Essa é a descrição que o Gênesis traz para a gente. Então, esse ato de Deus, no 7º dia, de contemplar e de descansar, mostra que esse dia tem uma particularidade que os outros 6 não tinham. Esse é o momento que Deus escolhe mostrar para a humanidade a completude da sua criação. É nesse 7º dia que Deus, ao contemplar a sua criação, tenta mostrar para a humanidade a totalidade da sua criação, ou seja, aquelas leis fixas, tanto naturais quanto morais, enfim, que ele estabeleceu. É onde ele mostra para a gente a ordenação, a finalidade daquela criação. Por isso, o sábado é o dia santo, antes do cristianismo, porque foi nesse dia que Deus entregou a criação à humanidade, que ele realmente deu o ordenamento final da criação, onde o céu e a terra foram terminados, e entregou à humanidade. É como se realmente Deus pedisse para que a gente guardasse o sábado, para que a gente pudesse realmente contemplar a ordem natural da criação. E é por isso que tanto na descrição dos 10 mandamentos que a gente vê no Êxodo, como na descrição dos 10 mandamentos que a gente vê no Levítico, ambos trazem o sábado como dia santo. No 3º mandamento eles vão falar que é dever dos seguidores de Deus, do povo de Israel, guardar o sábado. E nem o seu filho, nem sua avó, nem seu cachorro, nem seu sobrinho trabalharem no sábado. De fato, isso é um dia de completo descanso para prostração e culto diante de Deus. E isso é muito claro. O Antigo Testamento não podia ser mais claro ao dizer que o sábado, o 7º dia da semana, é de fato aquele que Deus separou para sua prestação de culto, para que a gente pudesse contemplar a Deus, a sua grandeza, porque foi nesse dia que Ele mesmo escolheu para que nós também pudéssemos contemplar toda a ordem que Ele estabeleceu na sua criação. E nesse ponto é fundamental que a gente entenda o seguinte: de fato, Deus pediu o culto e a adoração nos sábados. Ele de fato pediu que o dia santo fosse no sábado. Mas
nós cristãos, como imagino que a maioria de vocês saiba, não seguimos isso. Nós católicos temos o dia santo como sendo o domingo. E é importante entender a sacralidade do sábado no Antigo Testamento para que a gente consiga entender a sacralidade do domingo no Novo Testamento. E a verdade é que a explicação ela é belíssima. Porque do mesmo modo como no sábado, Deus encerrou o seu processo de criação do mundo visível como nós conhecemos hoje, no domingo ele também encerra uma criação. Mas agora dessa vez uma nova criação. Porque a gente precisa recordar que Deus criou o mundo, os animais, as plantas, as águas, o céu e a terra, os seres humanos. E os seres humanos, constituídos da liberdade, pecaram. E assim se separaram da comunhão com Deus que eles tinham lá no paraíso, no Éden. E a partir disso, Deus, ao invés de condenar o ser humano, quis construir com a humanidade uma história. Uma história em que ele foi gradativamente construindo a salvação da humanidade. Gradativamente Deus foi conduzindo a humanidade para que ela pudesse haver essa comunhão plena que eles tinham com Deus. E esse processo da salvação, né, de trazer o ser humano do completo abismo do pecado para a felicidade eterna do paraíso, esse é um processo criativo de Deus. Deus está criando um novo céu, uma nova terra, um novo meio do ser humano de se portar diante da sacralidade e da grandeza de Deus. Então, tudo que Deus faz ali com as alianças, Noé, Abraão, Moisés, os profetas, todas as histórias que nós conhecemos, até culminar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz isso para que mostrar uma nova criação que ele está fazendo. Ou seja, esse mecanismo que ele criou de trazer o ser humano gradativamente para mais perto dele, educando o ser humano para a santidade. Assim como o sábado foi a cereja do bolo na primeira criação, nessa criação do mundo físico, qual é a cereja do bolo dessa nova criação que Deus se propõe a fazer após o pecado original? E é precisamente a ressurreição. Deus não se restringe mais nessa segunda criação a se encerrar no sábado. Ele não vai dar o ápice, o cume dessa criação no sábado. Mas ele escolhe criar como que um 8º dia na semana. O dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É onde ele completa essa criação. É onde todo aquele plano de educar a humanidade para a santidade, para que ela possa ser salva e viver eternamente feliz no paraíso, é na ressurreição que isso se completa. É na ressurreição que Jesus prova que ele vai vencer a morte, de que ele vai vencer a dor, de que ele vai vencer o sofrimento e que nós venceremos tudo isso ao lado dele. Então, nós celebramos o domingo como dia santo, porque foi o dia que Deus escolheu para completar a sua nova obra, que não é aquela obra do mundo físico que a gente vê no Gênesis, mas é a obra da salvação da humanidade. Nada mais justo que a gente escolha o dia da ressurreição, o dia em que Jesus prova pra gente que a salvação é real, de que a divindade de Cristo é real, de que a felicidade em Cristo é real, para então nos prostarmos em culto e adoração a Deus. E é por isso que nós católicos temos um preceito muito valioso, que é o da missa dominical. Porque o domingo é o dia próprio para nós prestarmos culto e adoração a Deus. E a missa é o jeito escolhido pelo próprio Cristo para que a gente possa adorá-lo e cultuá-lo. Essa mudança do sábado e do domingo não foi simplesmente uma pecuinha dos cristãos com os judeus. Eu quero ser diferentão, então vou colocar no domingo. Não, mas tem um sentido espiritual fortíssimo e grandioso por trás. Prestar culto no domingo é dar a devida importância para a nova obra da criação de Deus. Um Deus que passou anos e anos correndo atrás da humanidade para fazê-la crescer
em santidade, então viver eternamente feliz no paraíso? E o domingo é o dia que a gente celebra tudo isso. A gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Para que então possamos também nós vencermos todos os males e todos mesmo ao lado do Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo.